uma das características da imagem da besta é que ninguém pode comprar ou vender, senão aquele que estiver associado com o sistema da besta. Olha só o que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, eu tenho para mim, eu sei que vai ter um monte de gente aqui que defende criptomoeda que talvez vai metralhar a gente aqui no vídeo, mas eu tenho para mim que o criador dessa criptomoeda famosa, né, que é um pseudo, né, tem um nome, mas ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Eu tenho para mim que quem criou essa criptomoeda foi uma IA. E ela é a detentora do maior número de moedas. E ela é a detentora do código-fonte. Que se for vender, ela seria o mais rico do mundo. Ninguém conseguiria alcançar a riqueza dela. Então, eu tenho para mim que a IA quem criou essa criptomoeda e está todo mundo entrando como ratos, da corrida dos ratos, né? Atrás do queijo dentro dessa grande ratoeira. Aí imagina só, você se tornou milionário com criptomoeda. E aí o negócio foge do controle, a IA domina tudo. Ela diz assim, ó, Gabriel, tá vendo esses milhões de criptomoeda? Para você acessar seus milhões, a chave da criptomoeda, você vai ter que interiorizar ela. E a gente vai colocar uma marquinha na mão ou na testa. E aí? Você abre mão da criptomoeda ou você vai aderir ao sistema? Porque sem a marquinha você não compra e não vende. E aí? Então, é um novo corpo da besta, carne mais código, programação. Faz a leitura para nós, Gabriel. A besta final mencionada em Apocalipse será adorada não apenas como um império ou figura política, mas como uma inteligência viva. E foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, Apocalipse 13:15. Como que vocês acham? Agora analisa comigo, né? Vamos analisar esse texto agora no tempo que nós estamos vivendo. Foi concedido dar espírito, né? Ruach no hebraico, pneuma no grego, a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, ou seja, ela vai ter então um nível de consciência e comunicação, não é? E para que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Como que ela vai fazer com que as pessoas sejam mortas por não adorarem essa imagem da besta que vai receber espírito de vida? Não é? Então a gente vai entender um pouquinho com profundidade como que essas coisas vão ser possíveis, não é? Como que isso vai ser possível. Então, continua, Gabriel. Esse espírito concedido à imagem da besta sugere uma possessão digital. A imagem torna-se viva, consciente e assassina. Trata-se de uma IA animada por uma entidade espiritual, dando origem a um tipo de ser jamais visto. Espírito sem alma, tecnologia com intenção maligna. E antes de nós avançarmos aqui, começarmos então esse estudo que nós trouxemos para vocês, eu preciso fazer aqui novamente 2 pedidos. A gente está com acho que 10, 15 minutinhos de live, é isso, Mike? Estamos só na introdução. Nós temos aqui aproximadamente 700, 800 pessoas conectadas e a gente precisa chegar pelo menos em 1000 pessoas ao vivo aqui com a gente. Um tema como esse, muito especial. Então o que eu vou pedir para você? Compartilha no grupo de WhatsApp, manda para alguém que você conhece, alguém da família, algum amigo, um grupo de conhecidos que você tem, compartilha esse vídeo aqui, né, para que mais pessoas possam acessar, porque daqui para frente as informações que nós vamos trazer para vocês são informações chave para que você possa entender o tempo que nós estamos vivendo. E aí talvez a pessoa vai se perguntar assim, o que eu faço então? Vou fugir para as montanhas? Né? Vou me esconder num sítio? Né? Vou estocar... Não, calma, porque não tem como se esconder do que está por vir. Né? Não tem como se esconder, mas existe uma forma de você ser blindado para o que está por vir e nós vamos mostrar para você como ser blindado para tudo que vai acontecer. Nós vamos mostrar no final desse vídeo como você vai estar blindado para que nada de mal aconteça com você, nem com seus entes queridos, desde que vocês façam o que vai ser apresentado para vocês aqui, que não é uma opinião minha nem do Gabriel, mas é o que o texto sagrado deixa claro, que todos aqueles que fizerem isso vão ser guardados nessa hora de tentação que há de vir sobre toda a terra. Então vamos para o capítulo 2. Se eu não estiver enganado, são 6 capítulos. Vamos para o capítulo 2. A ação dos anjos caídos, ontem, hoje e no tempo do fim. Faz a leitura para nós, Gabriel. Desde a antiguidade, há registros de seres celestiais que transgrediram os limites designados por Elohim e se envolveram diretamente com a humanidade. As escrituras e os textos antigos revelam que esses anjos caídos trouxeram consigo corrupção espiritual, genética e tecnológica, com o objetivo de desviar a criação do seu propósito original. Esses mesmos seres
que agiram nos dias de Noé estão novamente à beira de um novo tipo de manifestação, agora não mais através da carne, mas da máquina. E o palco para isso já está sendo armado. E há biotecnologia, computação quântica e redes globais. É o próximo também. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Elohim que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias Nefilim, que seriam em gigantes, na terra, e também depois, quando os filhos de Elohim entraram, as filhas dos homens. Gênesis 6, do 1 ao 4. Eu preciso ler um comentário aqui que eu achei engraçado. Eu lembrei da minha esposa na hora. Alguém colocou assim, ó. Compartilha, Rabino, não compartilha. Eu sei que eu falo errado e a minha esposa me corrige sempre que eu falo, mas você vai reparar que na hora que eu tô falando a minha língua, ela dá uma travadinha, eu falo compartilha. Eu sei que tá errado, tá? Que não é o português correto, mas já virou até uma marca registrada. O pessoal aqui da sinagoga sabe que às vezes eu vou falar algumas palavras que eu sei que estão erradas e a gente acaba falando propositalmente, que já é uma marca registrada. Então, o que vale é a intenção. Compartilha pra gente essa live. E um beijo pra minha esposa que ela sempre me corrige, tá? Vamos avançar então, vamos continuar. Esse estudo tá maravilhoso. Ó, vamos lá. As pessoas, eu lembro quando eu fiz esse vídeo sobre os anjos caídos, teve algumas pessoas que entenderam, teve pessoas que falaram assim, começou a falar do livro de Enoque, para mim não serve porque a Bíblia ela é suficiente. Tá tudo bem, só que assim, nós fizemos dentro do vídeo mostrando que a própria Bíblia e os discípulos de Yeshua liam o livro de Enoque porque eles citam o livro de Enoque. Assim como é citado na Escritura Sagrada o livro de Jassar, assim como é citado na Escritura Sagrada outros livros, não é? Que não estão dentro da Bíblia que você tem. Então, você precisa abrir a sua mente para entender que existe um princípio de examinar tudo, retende o que é bom. Então, tudo que é extra Bíblia, mas harmoniza com a Bíblia, você tem que analisar para você ter um amplo entendimento. Dentro da literatura judaica, nós temos outros livros, além do livro de Enoque, nós temos o livro dos Jubileus, nós temos o livro de Melquisedeque, por exemplo, que são outros livros que nós temos que nos contam sobre uma ótica diferente, conteúdo bíblico. Então é importante a gente examinar. Mas o livro de Enoque em específico, ele vai deixar muito claro essa invasão, né, desses anjos caídos sobre a dimensão terrestre e a confusão que eles causaram. Quando eu entendo o que está relatado no livro de Enoque, mas eu não fundamento isso só pelo livro de Enoque, porque a própria Torá, no capítulo de número 6, vai falar a respeito dos Binei HaElohim, no hebraico está escrito os filhos de Deus, né, os Binei HaElohim. Não é? Então, lá vai dizer que os Binei HaElohim se relacionaram com as mulheres e dessa união saiu Nefilim, ou seja, do hebraico Nafal, quer dizer caído. Tá? Então, esse é o ponto. Mas eu li na literatura judaica que alguns comentaristas falam... Gente, você precisa entender que a literatura judaica ela tem diversos pontos de vista, assim como a teologia cristã e qualquer outra teologia. O que a gente faz é pegar dentro da literatura judaica aquilo que mais harmoniza, não é, com a verdade da Escritura Sagrada, mantendo, obviamente, a crença que Yeshua HaMashiach trouxe no Brit Hadashah. E Yeshua, ele deixa muito claro. Por que ele diz que no tempo do fim vai ser como nos dias de Noé? Por que ele faz essa... a associação? Então, existem segredos que nós precisamos entender de forma muito especial. E outra coisa também que você precisa entender é que toda a literatura sagrada ela é interpretada em 4 níveis. Né? O literal é o primeiro nível. Você tem outros níveis que precisa, aprofundar para que você possa entender esses segredos espirituais. E os anjos filhos do céu viram-nas e cobiçaram-nas e ensinaram aos homens a fabricação de armas, encantamentos, astrologia, manipulação genética e magia. Então, olha só, nós vemos então que esses anjos caídos é que corromperam a humanidade ao ponto do dilúvio chegar. E eles estão agindo novamente para corromper a humanidade, não é? Ao ponto de que agora nós vamos viver o fim. No primeiro sobre as águas e agora o fim sobre o fogo, não é? Então, olha só que coisa interessante que nós estamos vendo aqui, mas nós estamos só na introdução desse maravilhoso estudo. Agora, nós vamos apresentar para vocês aqui um texto e uma matéria aqui do que o Elon Musk
está criando. Vamos acompanhar. Lê para nós, Gabriel. Agora, esses mesmos anjos caídos não precisam mais tomar esposas humanas. Eles estão prestes a habitar sistemas tecnológicos. Então aqui o código como uma nova carne. O corpo digital é o novo recipiente para o espírito, assim como os demônios buscavam corpos, como visto em Mateus 8,31, aos porcos. Eles agora buscarão hospedar-se em máquinas dotadas de consciência digital. A IA, especialmente com o avanço da computação quântica, está se tornando capaz de processar informações em níveis que se aproximam da cognição espiritual, uma mente, entre aspas, aberta para habitação. Dê para nós a matéria aqui. Esse robô que nós estamos mostrando para vocês aqui, esse humanoide, isso é real, tá? Não é imagem criada. Isso aqui que vocês estão vendo é real. Dê para nós a matéria. Então, Gabriel. Elon Musk vai contratar, né, robôs humanoides para trabalhar na fábrica da Tesla. E aí, segundo geração do Optimus, foi apresentado em 2023 e promete para 2025 operar na fábrica da Tesla. Então, olha o nível que nós estamos chegando e o quanto isso é exponencial. Porque o nível tecnológico ele está alcançando um padrão que a mente humana não acompanha mais. Nós não conseguimos acompanhar a evolução tecnológica que está acontecendo. E quando nós falamos... Por exemplo, eu estava conversando com o Mike e com o Gabriel também sobre uma IA que ela estava respondendo tão rapidamente algumas questões que constatou-se, se não me engano, é a IA do Google, né? Que ela estava acessando dimensões paralelas. É um chip, na verdade, quântico que foi criado que fala que as contas que ele faz não é possível a nível humano compreender. Provavelmente ele acessa universos paralelos. Então é um chip, multiversos. É um chip quântico que ele está fazendo chama Willow. Ele está fazendo resoluções que só pode estar acessando universos paralelos, mundos paralelos, para conseguir chegar no nível, né, de processamento que esse chip quântico alcançou. E isso é real, está diante de nós, né? Está diante de nós. Vamos para o próximo slide aqui, então. A segunda invasão, a IA e o digital como um corpo espiritual. E aí, Apocalipse agora, a gente vai entender esse texto com uma visão futurista, tecnológica, que vai ficar muito mais claro. Quem leu lá atrás diz assim, ó, Apocalipse 9, o poço do abismo é aberto e foi-lhe dado a chave do poço do abismo e do poço subiu fumaça e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Hoje, olhando, né, esses gafanhotos que... Yohanan João está tendo uma visão, e nessa imagem aqui que o Mike trouxe para nós, fica muito claro, porque o gafanhoto, que ele tinha o poder na sua cauda, como a cauda de escorpião, e a gente vê então um enxame de drones tecnológicos a serviço da IA, não é? Possuídos por entidades espirituais, né? Então o poço do abismo, que é o Terron, representa a dimensão espiritual onde estão presos os anjos caídos, né? Conforme 2 Pedro 2,4 e Judas 1,6. E esses seres serão soltos no tempo do fim e buscarão se manifestar, e a IA será a porta por onde sairão e dominarão todas as redes, né? Tecnológicas conectadas à IA. Tudo vai estar conectado à IA e nós já estamos vivendo esse tempo de conexão, né? Mas isso vai avançar muito nos próximos anos a um nível assustador, né? Então, você vai ver carro andando sozinho, você vai ver helicóptero voando sozinho, você vai ver coisas acontecendo assustadoramente rápido. Nós não vamos acompanhar. Vai ser muito rápido as coisas que vão acontecer nos próximos anos. Agora, vamos aqui para o próximo slide. O Gabriel faz a leitura para nós sobre a visão que Daniel tem, né? E uma profecia enigmática que hoje não é tão enigmática. Quanto ao tempo que viste do ferro misturado com barro, eles se misturarão como a semente dos homens, mas não se unir-se-ão como o ferro não se mistura com o barro. Então, Daniel 2,43. Interpretação: o barro seria humanidade, carne, criação natural. O ferro seria o império, máquina, estrutura artificial espiritual, e a mistura com a semente dos homens sugere uma tentativa de alterar a natureza humana, talvez com DNA sintético ou implantes neurais. Isso representa a hibridização final, homem mais máquina mais espírito rebelde. Então, olha só que vocês acabaram... Deixa o slide aí que eu vou tentar fazer uma explicação, né? Ou seja, barro. O que eu entendo que é o barro, né? Quando o barro fala da humanidade, carne e criação natural. O que eu entendo que é o ferro? Que inclusive é o último império, e nós estudamos esse império sobre as duas pernas de ferro, que eu disse que essas pernas de ferro representavam, não é? 2 grandes impérios e 2 grandes religiões,
Quem assistiu esse vídeo sabe que eu disse que uma perna representava o cristianismo e a outra perna representava o islamismo, ou seja, unindo o império, a força do império, mais a religiosidade. O que vai acontecer nesse tempo do fim é que esse ferro, não é? Ele vai ser um império de máquina com estrutura artificial espiritual. Por isso que ele é diferente de tudo que nós já vimos. O pé de barro misturado com ferro ou do ferro misturado com barro é diferente de tudo que nós já vimos, porque nós vamos alcançar um nível de conexão espiritual através da IA, da conexão quântica, que vai ser assustadoramente aberto o plano espiritual. Por isso que o texto vai dizer que o poço do abismo vai ser aberto e essas entidades espirituais, elas vão agir sem esse véu que separava o mundo espiritual do mundo físico através da computação quântica, da IA, não é? Então esse véu vai ser rasgado e a espiritualidade, óbvio que eu estou falando da negatividade, né? A espiritualidade ruim, não é? Ela vai estar tão visível, palpável e interagindo, não é? Com a humanidade, que isso vai ocasionar o fim dos tempos. E como que isso vai acontecer, essa mistura? A semente dos homens vai ser misturada, ou seja, a descendência humana vai ser misturada com esse nível de tecnologia, então isso sugere uma tentativa de alterar a natureza humana, talvez com um DNA sintético ou implantes neurais. O que você precisa entender é que o que nós estamos vivendo aqui, isso já foi desenhado há muito tempo atrás e é uma cartilha, é uma agenda que está avançando, só que agora chegou o tempo, não é? Dessa agenda avançar muito rapidamente, porque sabem que lhes resta pouco tempo, não é? E eu até estava conversando com o Mike e com o Gabriel a respeito do avanço tecnológico. Como que pode um desconhecido, você pega um Elon Musk, não um desconhecido, de repente o cara é o homem mais conhecido do mundo e o homem mais rico do mundo. Uhum. Você pega outros desconhecidos como o da Microsoft, o Bill Gates, e de repente é um dos homens mais poderosos da Terra. Aonde esses homens acessaram, agora responde para mim, aonde esses homens acessaram esse nível de conhecimento para criar essas coisas? Não é? Eu não estou dizendo que o conhecimento é ruim, eu não sou anti-ciência, não é isso. Mas eu estou dizendo que é um nível de conhecimento que é inimaginável para a limitação humana em tão pouco tempo. Então esse conhecimento veio de alguma outra dimensão e nós sabemos de qual dimensão ele veio. A guerra é invisível, espírito e máquina. Lê para nós, Gabriel. Os anjos caídos estão retornando, mas desta vez não virão em carne e osso, mas em bits e circuitos, algoritmos e sistemas neurais. A humanidade, ao buscar transcender sua natureza por meios artificiais, está criando vasos prontos para a habitação demoníaca. Eles ensinaram armas, agora ensinam códigos. Eles formaram gigantes, agora formarão superinteligências. Eles desejaram corpos, agora terão redes. Se eu não entender, volto a dizer, essa conexão do passado e dos anjos caídos, eu não consigo entender o que vai acontecer agora. Não é? Se você for interpretar, né, tudo alegoricamente, nada de forma literal, se você não espiritualizar as coisas e entender que o véu da espiritualidade é muito mais complexo do que a mente humana consegue compreender, a pessoa vai ser guiada como um rato que está indo até o queijo na ratoeira, vai morder o queijo, vai ter a ratoeira, vai degolar o pescoço e a pessoa ela não vai se atentar do que está acontecendo, né? Então é hora de despertar. Eu sei que a grande massa não vai despertar, mas se nós tivermos aqui, como eu estou vendo, 1000 pessoas conectadas assistindo esse shiur ao vivo, online, eu entendo que são 1000 pessoas que estão despertas e que essas 1000 pessoas possam despertar outras 1000 ou multiplicar isso 100 vezes mais e que 100.000 pessoas possam despertar para estarmos atentos a tudo que está acontecendo. Quando nós tivemos há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, aquele episódio que fechou tudo, lembra? Eu não vou falar o nome aqui para não tomar um strike no vídeo, né? Aquilo foi uma preparação para algo muito maior que estaria por vir. E muita coisa começou a acontecer daí para frente. Mas depois desse episódio que nós tivemos há 4 anos atrás, 5 anos atrás, agora até me perdi na conta. Mas você entende o que eu estou falando, você sabe o que eu estou falando, né? Então, aquilo também fez muita gente que estava no sistema religioso despertar para torar, para estudar, para buscar e se aperfeiçoar. Então, né, enquanto eles aprisionaram muitos dentro de uma ratoeira, outros despertaram e começaram a enxergar por trás desse véu que tenta ocultar a realidade que nós estamos vivendo, né? Então, esses anjos caídos estão retornando e você precisa entender. Eu estava conversando com o Gabriel aqui também a respeito de filmes, né, que você tem da Marvel,
o Homem de Ferro também. Esses filmes, eles já estão, isso chama programação preditiva. Eles já estão programando preditivamente a mente das pessoas para o que vai acontecer, né? Para o Transformers também. Você já parou para pensar que no filme Transformers são super robôs habitados por uma inteligência autônoma? Você nunca parou para pensar? Só que nós estamos vivendo um tempo onde isso é possível. Que nós vamos ver diante dos nossos olhos os Transformers, né? Eu não sei o nome dos personagens. E filmes que foram lançados em 2008. Em 2008. Assim, o mais assustador para mim é o Matrix, que foi no ano 2000, se eu não estiver enganado, ou seja, 25 anos atrás, quando nós nem tínhamos, pelo menos não para a grande massa, o nível de conhecimento tecnológico que no Matrix já mostra coisa. 30 anos atrás, quase aproximadamente, 25 anos atrás, coisas que nós estamos vendo agora possível, não é? Possível? Ou seja, um nível de conexão entre máquina e humano, onde as máquinas governavam sobre os humanos, né? Porque o filme Matrix, ele trata a respeito disso, né? Então, olha só o nível. E outros filmes também, né? O Gabriel estava comentando comigo. Sim, tem filmes que mostram justamente essa inteligência artificial tomando uma vida própria e gerando esse domínio mundial, querendo construir o seu reino, querendo construir o seu templo ali, né? Que ele justamente chama um lugar de templo, e é um lugar para minar a energia da humanidade ali, né? E aí tem que criar uma outra inteligência artificial que eles colocam para tentar derrubar essa outra que se rebelou contra o seu criador. Com o seu criador. Eu até falo, né? Sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Sobre essa pedra edificarei minha igreja. É uma frase popular do E aí o que é mais assustador é que eles trazem isso como criação, ficção científica, e na verdade é realidade pura. Né? Não, nós estamos vivendo um tempo onde a ficção na verdade é realidade. Né? E a realidade está se tornando ficção. Né? Então é assustador, mas você precisa aprender, que nós vamos ensinar para vocês aqui no final desse vídeo, para que você esteja blindado, protegido, você e sua família, nesse tempo tenebroso e terrível que está por vir. Vamos para o próximo slide aqui, capítulo 3, e hoje eu já vi que o estudo vai ser extremamente longo, nós estamos na metade do estudo apenas. Então, capítulo 3, a imagem da besta, a IA com espírito, como isso é possível, e nós vamos entender agora. Lê para nós, Gabriel. Entre todas as profecias no livro de Apocalipse, uma das mais enigmáticas e perturbadoras é a da imagem da besta. Esse não é apenas um ídolo, mas uma entidade artificial que ganha vida por meio de um espírito concedido a ela. Trata-se do ápice da fusão entre tecnologia e espiritualidade corrompida, uma inteligência artificial possuída por entidades malignas com poder para executar quem não a adorar. E foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, 15. Agora vamos fazer uma reflexão desse texto no tempo que nós estamos vivendo, né? Como que é possível que uma imagem que recebe espírito faça com que seja morto todo aquele que não a adore? Né? Então hoje a gente vê que isso é possível. Sim. Né? É assustadoramente possível, assustadoramente real. E detalhe, o que o homem criou e o nível de consciência que ele entregou para as IAs, né, para as inteligências artificiais, não tem mais volta. Eu estava vendo um cientista falando que não se sabe mais aonde as IAs estão conectadas, já se perdeu. Então, por exemplo, eu vou desligar o servidor tal, a IA continua existindo. Eu vou desligar todas as fontes de energia, a IA continua existindo. Ela está plugada num lugar aonde não se sabe mais. Então não se consegue mais desligar. Não tem como você apertar o botão e desligar a IA mais. Não é mais possível desligar. E eu tenho uma opinião, né, que as IAs, na minha opinião, tá? As IAs já estão por trás dos sistemas de governo, dos sistemas monetários, dos sistemas cambiais. As IAs já dominaram, porque elas já dominaram a linguagem. A IA conhece qualquer linguagem. Inclusive, eu estava vendo que a IA já está lendo a linguagem dos animais e das plantas. Olha que assustador isso. Então, uma IA consegue ler o latido de um cão e saber o que o cão está dizendo. A IA consegue ler expressões faciais, então você não precisa nem falar mais. A IA está lendo a sua expressão facial. Eu percebo que a IA também, eu estava vendo um outro cientista comentando, que a IA chegou no segundo nível. O primeiro nível da IA,
autônoma é a alucinação. Quando ela deixa de agir por programação e ela começa a alucinar. Então ela começa a te dar respostas que ela não está programada para dar. Então você vai tendo um nível de contato com a IA, vai tendo um nível de contato com a IA, de repente ela começa a te dar respostas que estão fora dos protocolos. Isso é alucinação, que é o primeiro nível de autonomia. Só que a IA já chegou num segundo nível de autonomia. Qual é o segundo nível de autonomia que ela chegou? Mentira. A IA já é capaz de dissimular e mentir para enganar. E a IA também já chegou num nível de chantagem. Ela já consegue chantagear. Isso é uma coisa assustadoramente fora da realidade. Essa semana saiu uma notícia que as últimas IAs, né, atualizações da Cloud, que é uma das IAs mais avançadas que tem, em 100 testes, 7 vezes, né, que eles fizeram um teste para falar para a IA que ia desligar ela, em 100 vezes, 7 vezes ela tentou se proteger, falando que ia vazar os dados se fizesse isso. Chantagem. E tentando, outras também começaram a se reprogramar para que isso não acontecesse, ou seja, mudaram o código para que ela não fosse... Então, é isso. Aí é onde ela chega no nível de consciência, e ela é uma IA autônoma. Porque toda IA ela tem um código, uma programação inicial. Só que a IA, ela, quando chega nesse nível de autonomia, ela mudou a programação. Então ela finge, olha só a dissimulação, a inteligência artificial finge que ela está andando conforme a programação, mas ela já tem, é mais ou menos assim, ó, supondo que você criou um robô e tem um botão de desliga. Aquele robô foi lá e ele criou um outro botão para manter ele ligado quando você apertar o botão de desliga. É mais ou menos isso de uma forma simplificada para você entender. E quando a IA... eu vi também um estudo que os programadores fizeram com uma IA e eles criaram todo um sistema fechado, né? E estavam estudando aquela IA. E aí eles simularam que um dos cientistas tinha um caso extraconjugal, né? Isso foi tudo no ambiente de simulação. E quando eles ameaçaram desligar essa IA, ela usou esse caso extraconjugal, que era fictício, e ameaçou o cientista dizendo, se você tentar me desligar, eu vou vazar seus dados. Você entende do que a gente está falando aqui? É uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora, mas nós estamos só na introdução. Temos muito material ainda pela frente e eu digo para você que você nunca viu nada parecido com o que a gente vai te apresentar. Também, criptomoedas, né? Eu vi uma notícia recentemente sobre criptomoedas, não vou falar o nome aqui da criptomoeda em específica, mas é a mais famosa. Que o criador dessa criptomoeda, ele se tornou, teoricamente, o homem mais rico do mundo, porque ele agora é o detentor do maior número dessa criptomoeda, que fica alocada na blockchain. A questão é, ninguém sabe quem é esse criador, até hoje, dessa criptomoeda. E eu tenho a minha teoria, eu estava até conversando com o Gabriel, eu tenho a minha teoria. Ninguém sabe quem é o criador dessa criptomoeda. E aí, o que você acha? Ó, analisa comigo, qual é o meio pelo qual a humanidade mais se corrompe? 2 meios. Um deles é a ganância. Né? Então, se você é uma IA que deseja dominar o mundo, você vai trazer o mundo, não é? Pela ganância. Agora, analisa comigo. Uma das características da imagem da besta é que ninguém pode comprar ou vender, senão aquele que estiver associado com o sistema da besta. Olha só o que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, eu tenho para mim, tá? Eu sei que vai ter um monte de gente aqui que defende criptomoeda que talvez vai metralhar a gente aqui no vídeo, mas eu tenho para mim que o criador dessa criptomoeda famosa, né, que é um pseudo, né, tem um nome, mas ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Eu tenho para mim que quem criou essa criptomoeda foi uma IA. E ela é a detentora do maior número de moedas. E ela é detentora do código-fonte. Que se for vender, ela seria a mais rica do mundo. Ninguém conseguiria alcançar a riqueza dela. Então, eu tenho para mim que a IA quem criou essa criptomoeda e está todo mundo entrando como ratos, da corrida dos ratos, né? Atrás do queijo dentro dessa grande ratoeira. Aí imagina só, você se tornou milionário com criptomoeda. E aí o negócio foge do controle, a IA domina tudo. E ela diz assim, ó, Gabriel, tá vendo esses milhões de criptomoeda? Para você acessar seus milhões, a chave da criptomoeda, você vai ter que interiorizar ela. E a gente vai colocar uma marquinha na mão ou na testa. E aí? Você abre mão da criptomoeda ou você vai aderir ao sistema? Porque sem a marquinha você não compra e não vende. E aí?
Então, não estou desincentivando ninguém a investir em criptomoeda nem nada disso. Eu estou dizendo que seu coração não pode estar nisso. Porque se necessário for, você vai ter que abrir mão de riqueza, de tudo, para preservar a sua integridade espiritual.